Olá! Seja bem-vindo ao nosso vídeo sobre processos evolutivos. Hoje vamos entender como os seres vivos mudam ao longo do tempo e como isso explica desde o pescoço da girafa até os tentilhões das Ilhas Galápagos observados por Charles Darwin. A gente também vai mostrar como essas teorias se relacionam com a evolução humana, explicando por que diferentes populações desenvolveram características físicas e culturais específicas ao longo da história. Mas antes de compararmos Lamarck e Darwin, é importante entender uma coisa fundamental. O que exatamente é evolução? Evolução não significa melhorar ou ficar mais inteligente. Evolução significa mudança na população ao longo de gerações, causadas por fatores como ambiente, alimentação, clima, competição e reprodução. Nesse vídeo, cada integrante do grupo vai explicar uma parte do conteúdo. Agora, vamos começar entendendo o conceito de evolução e por que falar disso é tão importante para a biologia. A evolução é o processo pelo qual as espécies mudam ao longo do tempo. Ela acontece porque os ambientes mudam, os recursos mudam e os seres vivos precisam se adaptar para sobreviver. Isso faz com que certas características se tornem mais comuns ou mais raras dentro de uma população. É por causa da evolução que existem milhões de espécies diferentes hoje, e é por causa dela que conseguimos entender como a vida chegou aos formatos que conhecemos. Agora que já entendemos o conceito básico da teoria da evolução, vamos conhecer uma das primeiras tentativas de explicar como ela acontece. É a teoria de Jean-Baptiste Lamarck, que foi um dos pioneiros da biologia evolutiva. Lamarck acreditava que os seres vivos mudavam constantemente ao longo da vida, principalmente por causa da lei do uso e do desuso. Ele dizia que quando o organismo usava muito de uma estrutura, por exemplo, músculos, membros, garras ou até mesmo pescoço, ela se desenvolvia. E se não acontecia isso, se a estrutura não fosse utilizada, ela podia se enfraquecer ou até mesmo desaparecer. Além disso, ele acreditava que essas mudanças adquiridas ao longo da vida seriam passadas aos seus descendentes. Essa teoria ficou conhecida como herança dos caracteres adquiridos. Um dos exemplos mais famosos que temos é o das girafas, que a gente vai detalhar daqui a pouco. Mas vale lembrar que, mesmo Lamarck estando errado em diversos pontos, a sua teoria foi muito importante na história da ciência, porque foi uma das primeiras teorias que revelavam que os animais podiam mudar. Os seres vivos, os animais, podiam mudar. Segundo Lamarck, as girafas antigas possuíam um pescoço mais curto. E com o passar do tempo, como as folhas ficavam em árvores bem mais altas, eles precisavam ficar continuamente esticando seu pescoço, fazendo com que assim, ao longo do tempo, o pescoço se alongasse. E como Lamarck acreditava na herança dos caracteres adquiridos, essas características do pescoço mais longo passaria para os seus filhotes. Apesar de sabermos que essa teoria não é correta geneticamente falando, ela foi essencial para abrir caminho para teorias evolutivas mais modernas. Agora que a gente viu a teoria de Lamarck, a gente vai falar um pouco o porquê ela não funciona. As mudanças que as pessoas ganham na vida não passam para os filhos. Ou seja, se você malha e fica forte, o seu filho não vai nascer forte. Se alguém perde o dedo, o filho não vai nascer sem dedo. Ou seja, isso não muda o DNA. E foi por isso que a teoria de Lamarck começou a ser bastante criticada. E aí que entra Darwin. Darwin disse que os seres vivos já nascem diferentes. E é o ambiente que escolhe quem tem mais chances de sobreviver ou não. E esse processo é a seleção natural. Bom, agora vamos falar da teoria que realmente mudou a biologia, a teoria evolutiva de Charles Darwin, baseada no conceito da seleção natural. Darwin observou que dentro de qualquer espécie existem variações naturais. Alguns indivíduos são maiores, outros menores, uns mais fortes, outros menos. E isso não acontece porque o animal quer, e sim naturalmente. E como isso acontece? O ambiente é basicamente um filtro. Em períodos de seca, frio, escassez de comida ou competição por parceiros, indivíduos acabam tendo mais vantagem do que outros. Acabam sendo mais resistentes, se reproduzindo mais e deixando descendentes. E como isso acontece? O ambiente é basicamente um filtro. Em períodos de seca, frio, escassez de comida, competição pelo parceiro, esses indivíduos acabam sobrevivendo mais, tendo mais resistência e se produzindo mais, gerando descendentes.
Com o tempo, essas características acabam se tornando normais na espécie. Então, basicamente, o ambiente seleciona quais características permanecem, e isso Darwin chamou de seleção natural. Bom, e aplicando isso às girafas, Darwin dizia que existiam girafas de diferentes tamanhos de pescoço. Porém, quando a comida ficava escassa, as girafas de pescoço maiores conseguiam alcançar as folhas. E nisso, elas conseguiram se reproduzir mais, gerando mais filhotes. Nisso, deixou a geração de pescoço médio da espécie aumentou. Na prática, a seleção natural funciona assim. Surge variação dentro da população, o ambiente impõe desafios, quem tem características mais eficientes sobrevive em maior número, essas características passam para os descendentes, e ao longo de milhares de anos, a população muda. Foi essa vantagem simples, alcançar alimentos mais altos, que direcionou a evolução da girafa. Olá, meu nome é Sidney e eu gostaria de dar continuidade à nossa apresentação. E gostaria de falar para vocês sobre os tentilhões das Ilhas Galápagos, que fazem parte da evolução. Enfim, agora vamos falar sobre um dos exemplos mais famosos da teoria da evolução, que é justamente isso que eu disse para vocês sobre os tentilhões das Ilhas Galápagos, que foram fundamentais para que Darwin viesse formular a sua ideia sobre a seleção natural. Darwin percebeu que esses pássaros tinham tamanhos e cores parecidas, mas o formato dos bicos variavam muito de uma ilha para outra. Em algumas ilhas o bico era grosso e forte, em outras fino e comprido, e em outras algumas eram curto e resistente. Essas diferenças estavam relacionadas ao tipo de alimento que estava disponível em cada ilha. Por exemplo, ilhas com semente duras, os bicos eram fortes e grandes. Ilhas com muitos insetos, os bicos eram finos e compridos. Ilhas com flores, os bicos eram longos e curvados. Essas diferenças não eram escolha dos pássaros. Eles não decidiam mudar o bico. O que acontecia era simples. Alguns nasciam com um bico que davam vantagem no ambiente onde sobreviviam, e os outros deixavam mais decente. Com o tempo, a seleção natural fez com que as populações parecidas se tornassem cada vez mais diferentes. Hoje, os tentilhões da Galápagos são considerados espécies distintas, cada uma adaptada ao seu próprio ambiente. Bom, depois de entender a evolução das girafas e dos tentilhões, chegou a hora de olhar para a nossa própria espécie. Assim como todos os outros seres vivos, os seres humanos também evoluíram em resposta ao ambiente, ao clima, aos alimentos e aos desafios enfrentados ao longo de toda a história. Um dos exemplos mais conhecidos é a variação da cor da pele. Populações que viveram por milhares de anos em regiões com muita radiação solar desenvolveram pele mais escura, que protege contra os raios UV. Populações de regiões com pouca luz desenvolveram pele mais clara, para facilitar a produção de vitamina D. Outro exemplo é a adaptação às grandes altitudes, como nos Andes ou no Himalaia, onde o oxigênio é muito complicado. Essas populações desenvolveram maior capacidade pulmonar e sangue mais eficiente no transporte de oxigênio. A alimentação também influenciou muito. Sociedades que consumiram leite por muitos séculos desenvolveram maior tolerância à lactose, outras não. Ou seja, nós também somos resultado de milhares de anos de seleção natural. Agora conseguimos entender como Lamarck e Darwin tentaram explicar o mesmo fenômeno, mas de maneiras diferentes, e como os exemplos reais das girafas aos tentilhões mostram o funcionamento da evolução. A evolução humana revela que o ambiente molda não só o corpo, mas também comportamentos, cultura e formas de viver. Então, resumindo, Lamarck acreditava no uso e desuso e na herança de características adquiridas. Darwin explicou a seleção natural. As girafas e os tentilhões mostram a evolução na prática. E os seres humanos continuam evoluindo até hoje. Muito obrigada a todos vocês que assistiram.